mas isso porque ela é sanguínea, né? Não tem foco nenhum. E essa outra, com certeza, é fleumática, afinal de contas, ela não consegue entrar em conflito, não lida com isso de jeito nenhum. E essa tá paralisada, né, gente? Afinal de contas, melancólica. E é evidente que essa daí tá a ponto de explodir. Porque vamos combinar que a colérica só resolve as coisas no grego. Temperamento não é rótulo, como também não é perfil comportamental, desvio comportamental, arquétipo. Isso não pode ser encarado por você, por mim, como um rótulo. Porque o ser humano ele é muito mais amplo que uma caixinha. A formação dos temperamentos, se você ainda não viu esse vídeo, talvez seja este o momento, eu vou deixar no final o card, a diferença entre temperamento, comportamento e personalidade, mostra quão maior é o ser humano. Então, eu decidi gravar esse vídeo porque, mais uma vez, tive o contato com terapeutas que vieram me perguntar: Paty, como é que você faz quando o cliente fica muito resistente? Essa é uma das perguntas que eu mais ouvi ao longo dos meus 25 anos de experiência. Exatamente. Desde lá de trás, século passado, conto para ninguém, que eu ouço essa pergunta. O que a gente faz quando o cliente está resistente? Esse é um rótulo padrão de terapeuta, de normalmente estar colocando no cliente essa bagagem dele estar resistente. Ele não consegue ter resultados porque ele está resistindo ao processo. A minha resposta foi sempre a mesma, é com amor no meu coração que eu vou falar isso para você, terapeuta. Se porventura você está se questionando por que o seu cliente está resistente, não é ele que está resistindo, é você que não está utilizando as melhores técnicas, as mais adequadas ao estilo dele, à forma que ele é, para que ele consiga sair disso. Eu percebo hoje em dia que tanto no processo de terapia, de coaching, de psicoterapia, de aconselhamento, há uma tendência muito forte de apoiar, de empoderar, não aguento mais essa palavra, as pessoas. E, na verdade, vamos pensar juntos. Quando uma pessoa se dispõe a te pagar para que justamente ela tenha o problema dela resolvido, o que de fato ela está buscando em você? Ela está buscando que você apoie, que você diga para ela sim, eu entendo, e que passe todo este processo acolhendo, lembrando que acolhimento sim é importante, mas é um pedacinho do processo. Ou você acredita que ela está procurando alguém que direcione ela nesse caminho? Eu acredito na segunda hipótese, que a gente precisa ser, enquanto terapeuta, enquanto coach, conselheiro, um agente de direção. Aquela pessoa que aponta o caminho, como um GPS. Sempre fui valorizada, desde lá no princípio, 1900 e bolinha, literalmente, quando comecei minha carreira na área clínica, sempre fui valorizada pelo fato de não deixar os meus clientes dependentes, de fazer com que eles caminhem. E ontem, inclusive, que foi o que me inspirou a fazer esse vídeo, né? De manhã eu tive que dar uma resposta para uma terapeuta que estava justamente com essa questão da resistência do cliente. Acredito que ela saiu satisfeita, inclusive, que mostrei para ela diversas técnicas que ela podia utilizar, que ela estava pensando só em rótulos, mas à tarde eu tive um depoimento lindo de uma cliente que está encerrando o seu ciclo de mentoria comigo, encerrou ontem, e ela dizia para mim: Paty, o mais incrível é que eu achei, quando a gente entrou para a mentoria, você me enganou, ela falou, porque eu achei que a gente ia trabalhar, você ia me ensinar como colocar cada pessoa, né, nas caixinhas do temperamento. Ela não falou isso, mas falou assim, como identificar, como me comunicar melhor com cada um dos temperamentos. E, na verdade, o que você fez comigo foi outra coisa, e a gente, hoje eu me comunico, meus temperamentos estão super ativados, e eu me comunico bem com todas as pessoas, rompeu um processo, e ela falou muito sobre isso, eu fiquei muito emocionada,
E aí eu entendi mais uma vez. E uma das coisas que ela falou, inclusive, é que ela nunca tinha feito uma mentoria como essa, que ela estava saindo da mentoria já com um plano de ação. Ela sabia exatamente o que fazer. E esse é o ponto. É para isso que a gente contrata terapeutas, coaches, conselheiros. Pessoas que nos deem a direção, mas que também ativem os nossos talentos, façam com que a gente consiga evoluir para caminhar sozinho, sem os amparos. E é por isso que eu quero chamar a atenção aqui para, tanto para você que é terapeuta, coach, já falei sobre isso, psicólogo, pai, mãe que está estudando temperamentos, marido, mulher, namorado, namorada, RH, por exemplo, que vai aplicar isso com as suas equipes, cuidado com os rótulos. Cuidado com essa ideia de começar agora a classificar pessoas pelo temperamento. A ideia não é essa. A ideia da gente entender o temperamento, essas características que vêm com a pessoa no DNA, é exatamente identificar qual é a melhor maneira de eu ajudar essa pessoa. Do arsenal de ferramentas que eu tenho, e eu estou falando, inclusive, para pais, né? De todas as formas que eu tenho de comunicar com meu filho, qual que é a melhor? Qual que eu vou conseguir contribuir mais para ele? Como que eu vou conseguir, de fato, ajudar essa pessoa? Então, é apenas para a gente escolher as melhores ferramentas, não é para sair classificando, etiquetando essa pessoa, colocando ela dentro de uma caixa, lá na nossa estante de atendimentos, e a partir disso bater o martelo. Não, ela é fleumática, ela é uma procrastinadora, ela é colérica, não que seja totalmente errado, ela é muito agressiva, mas se entender, essas características existem sim. Como que a gente pode transformar essa característica em um impulsionador de resultados, ao invés de uma problemática? Muitas vezes a gente fica tão fixado nessa ideia do rótulo que a gente se atém apenas, quem trabalha com temperamentos, ao temperamento dominante. Dentro da minha formação, inclusive, eu tenho um módulo inteiro falando sobre procrastinação e autossabotagem, que eu recomendo que você ative o temperamento subdominante da pessoa, porque ele é que vai ajudar nesse processo de romper o desafio. Então, isso eu queria chamar a atenção para a gente manter a nossa cabeça, a nossa visão mais abrangente, não reduzi-la a um conjunto de características dessa pessoa. Não é esse o intuito de se estudar temperamentos, mas sim de verificar como eu posso fazer, como eu posso ajudar essa pessoa a identificar claramente qual é o grande talento dela. Investir nesse lado positivo, inclusive dos comportamentos que a gente entende como não tão interessantes, e eu gosto dessa perspectiva dos temperamentos, que você não muda de temperamento, porque nos força, nós que estamos aqui para ajudar as pessoas, a encarar de uma outra maneira. Ao invés de ficar pensando, nossa, coitadinho, né? Não tem foco mesmo, é o sanguíneo. Como o sanguíneo não muda, como não muda a ar de temperamento, então realmente essa pessoa não vai conseguir focar. Lê do engano, lê do engano. Quando você ativa corretamente o talento de um sanguíneo, ele vai ligar o hiperfoco dele. Ele fica muito mais focado quando ele está nesse processo do hiperfoco do que um melancólico, que é um dos mais focados. A gente tem que tomar muito cuidado com esses processos de querer reduzir o ser humano a 10, 15 características. Entender quais são as características primárias do nosso cliente ajuda muito. Inclusive, nesse processo de entender como funciona a mente dele quando eu passo para ele determinados comandos. Quando, por exemplo, eu utilizo uma técnica específica. Entender que se eu estou aplicando esta mesma técnica numa pessoa de temperamento melancólico, eu vou precisar gerar muito mais detalhes para ela do que se eu tiver, por exemplo, aplicando a mesma técnica numa pessoa sanguínea, que vai estar mais interessada no processo do relacionamento, da conexão, do que especificamente saber quais são os pontos da técnica. Essa percepção vai te dar
um norte muito grande, uma facilidade muito grande de atrair os melhores clientes, de mantê-los tendo resultado. E não se engane, o melhor cliente é aquele que está satisfeito, é aquele que atingiu os resultados e que agora se percebe livre para caminhar sozinho. Eu sei, como terapeuta, que não é fácil. Não tem uma receita de bolo. Como que eu consigo direcionar esse cliente? Que técnicas eu preciso conhecer? E foi pensando nisso, inclusive, que eu comecei a fazer o processo de estruturar mesmo a formação de temperamentos para terapeutas, para que eles pudessem enxergar mais claramente as técnicas, como escolher as próprias técnicas dentro de todo esse arsenal que ele tem, como empregar de pequenos detalhes que você faz de ajuste na sessão que favorecem ao seu cliente desenvolver todo esse talento, deixar esse talento dele cada vez mais ativado e aí enfrentar com maior tranquilidade os desafios que ele tem. Então, se você é terapeuta, coach, conselheiro, psicanalista, eu tenho um convite para te fazer. Sábado, dia 21 de dezembro, às 19 horas, no grupo no WhatsApp, eu vou lançar pouquíssimas vagas, pouquíssimas, é real isso, da formação Sultemper. A formação nos 4 temperamentos, para você sair especialista, para aprender justamente, nesse momento seria melhor eu ativar o subdominante dessa pessoa. Se você quiser, se fizer sentido para você se especializar, se tornar realmente esse GPS para o seu cliente, na descrição desse vídeo tem um link para você entrar no nosso grupo. Clica aqui, porque inclusive a gente está fazendo um lançamento que o preço tá ridículo, tá? Então tá aqui para você que já é de repente analista de temperamentos ou ainda não é analista, mas quer trabalhar nessa área sem rotular, já lembrando, com essa visão mais de direcionamento para resultados dentro dos seus processos terapêuticos. Aqui embaixo tem um link, entra no grupo e eu te encontro lá, no nosso metaverso dos temperamentos.